Uma das situações que eu já vi acontecer, tu falaste ali de insalubridade. Então, numa determinada empresa, o que tinha? Não foi olhado, o PPRA feito para ficar em gaveta. Né? Se passou um tempo, se pegou esse documento e o que se viu nesse documento? Que tinha um índice de insalubridade para uma determinada função que na realidade não existia. Mas como era assim, o exemplo, o que aconteceu era que foi constatado que a pessoa aplicava um determinado verniz, né, onde se colocou ali que isso acontecia durante 8 horas por dia, e na verdade eram 15 minutos por mês. E não se prestou atenção nisso. Isso no PPRA constava que essa função tinha 40% de insalubridade em virtude de aplicar esse verniz. Então, essa informação, ela gera um alto custo para a empresa na hora de fazer uma rescisão, essa rescisão ser contestada, né? E aí diz assim, você nunca pagou insalubridade, mas também tu nunca olhou para o documento, você pegou esse documento e botou na gaveta. É mais ou menos por aí a importância disso, além de outras coisas, obviamente, da saúde do trabalhador, de ser bem feito, mas tem os dois lados sempre, né? O lado do trabalhador, que se o PPRA não condiz com a função dele, ele acaba não tendo as proteções adequadas, e por outro lado a empresa que não prestou atenção nisso e pagou para qualquer pessoa fazer um PPRA para ele botar na gaveta para constar como documento. Isso a gente tem que ter um cuidado hoje com esse social, falando de insalubridade, né? Hoje, uma vez se fazia o PPRA, uma vez não, né? Se fazia o PPRA de que forma? Você elencava os riscos e nesse PPRA você já botava ali insalubridade ou periculosidade conforme o risco. Com a vinda do E-Social agora, isso deve ser muito dividido. Deve ser dividido, né? Então, por exemplo, o PPRA é um documento onde esse pode ser feito sim por qualquer pessoa com habilidade, né? E comprovada a proficiência para fazer isso, né? Entender do assunto. E o laudo de insalubridade e periculosidade, que antes era junto do PPRA, deve ser separado, mas isso deve ser feito por engenheiro de segurança do trabalho. Né? Então, como você disse, se fazia o PPRA, se indicava, isso é um cuidado que deve ter com o PPRA. Se fazia o PPRA, ou a empresa recebia o PPRA e guardava numa gaveta. Mandava para o seu contador, que é obrigatório você mandar para o contador para você ter algumas informações que o contador precisa ter, e você guardava na gaveta. E ali tinha muita coisa mal feita, por exemplo, insalubridade, indicando insalubridade que não era proveniente a receber, que não existia, cronograma de ações que não estavam adequado com aquilo, sem uma data. E isso, então, pela minha experiência nos trabalhos, a gente notou que isso gera uma multa por parte do Ministério do Trabalho para a empresa, né? Quando você não tem alguns cuidados básicos com o PPRA. Então falando hoje, como é que eu preciso ter o PPRA? Eu tenho que ter o PPRA, é um documento, né? É um programa onde eu vou falar de como eu faço as medições, a metodologia, o plano de ação, como eu vou fazer para antecipar algum risco que vai acontecer, eu elenco todos os riscos. Depois disso eu tenho um outro documento, que é o laudo de insalubridade e periculosidade, né? E, além disso, o LTCAT, que é o laudo que vai para a previdência privada, ou seja, é onde vai definir a aposentadoria do trabalhador. Cabe ressaltar o quê? Que o PPRA é um documento que deve ser apresentado a todos os funcionários. Se a empresa tiver CIPA, o engenheiro que elaborou, ou a pessoa que elaborou o PPRA deve apresentar para a CIPA, né? E para os demais funcionários da empresa, né? O laudo de insalubridade não, é algo restrito à empresa, onde a empresa fica retido para a empresa, né? Então fica para a empresa,
E esse laudo não é obrigado a apresentar para ninguém. A empresa não tem obrigatoriedade de apresentar para ninguém esse laudo. Ao contrário do PPRA, onde qualquer funcionário que diz assim, eu preciso ver o PPRA da empresa, a empresa é obrigada a colocar isso, a emprestar para o funcionário onde pode ler. Né? E como se tinha insalubridade misturada com o PPRA, isso gera um transtorno para a empresa. Por quê? Porque o funcionário ia olhar ali as funções dele, via que um colega dele ganhava insalubridade e ele não ganhava. Porém, ele estava muito próximo do setor. Então, ele argumentava que também deveria ganhar insalubridade. E aí a empresa, não, tu não é obrigado a receber, porém, quando ele sair, acionava a empresa na justiça. E aí a empresa tem que provar isso. Mas como o PPRA está dizendo que ele tem que ganhar, ou que um colega dele ganhava ao lado, então era muito difícil a empresa se proteger com isso. Hoje, então, por exemplo, na empresa que a gente faz o PPRA, a gente separa o PPRA então dessa forma, em 3 laudos, onde cada um tem a sua função, diferentes, mas com objetivos e sendo obrigatórios pelo Ministério do Trabalho. E cabe ressaltar que cada um deles tem uma metodologia a ser seguida. E antes os PPRAs era tudo misturado. Se misturava a parte de previdência privada com laudo de insalubridade, com o PPRA, se juntava tudo no mesmo. Sim, e isso acaba uma miscelânea de informações onde em vez de ajudar a empresa acabava atrapalhando numa ação trabalhista que a empresa venha a ter.